Gravando. Oi, gente! Bem-vindos ao Sonho Falado! O episódio 1. Meu nome é Giovana Rosseto, eu sou uma das apresentadoras. E eu sou a Juliana Assis, a outra apresentadora. E nós estamos aqui no nosso primeiro episódio com uma convidada muito especial, a Ana Benetti. Ana, muito obrigada. Primeira coisa, né? Agradecemos a sua presença aqui. A Ana, ela foi escolhida para ser a primeira pessoa a estar aqui conversando com a gente, porque ela está vivendo um momento muito especial que tem tudo a ver com o que a gente quer passar aqui no nosso podcast. Momento de transição de carreira, várias coisas estão acontecendo e ela está vivendo do sonho dela. Agora sim! Ana, fala um pouco de você, assim, de onde você veio, algumas características, assim, sua. Vamos lá, então. Como fui apresentada, meu nome é Natália, mais conhecida aí como Na Benetti, maquiadora profissional agora. E é uma alegria ter sido chamada por vocês três para estar falando do meu sonho, né? Porque hoje eu vivo realmente dele, é super recente e tão grandioso tudo isso, porque participar desse podcast me fortalece nessa caminhada de escolha, de viver de algo que realmente sonhei tanto, né? E me sinto tão realizada. Eu, Natália, sou filha de pais artistas, filha única, vim para Bauru buscando qualidade de vida mesmo, isso foi uma escolha dos meus pais, né? Não sei se porque eles eram artistas, eu me vi num lugar muito de preocupação financeira e aos 17 anos eu embarquei numa carreira de banco profissional. E no banco eu me envolvi totalmente com esse universo do dinheiro, né? De trabalhar muito para se conquistar dinheiro, para se comprar coisas. E aí, durante 22 anos da minha vida, eu estava mergulhada nisso. Imersa aí nessa profissão. Totalmente. E ela foi um lugar de muitas realizações. E posso dizer que realizações de sonhos, né? Sim. Porque eu trabalhei, conquistei a minha casa, eu trabalhei, conquistei o meu carro, né? Eu trabalhei, conquistei todas as coisas que eu tenho hoje. Realmente, o trabalho ele traz essas conquistas. Mas quando a gente começa a realizar, a gente começa a sentir falta do realizar da gente mesmo. Uhum. Porque carro, casa, isso é o que todo mundo quer, eu aposto, né? Que todo mundo quer. Tá no planejamento, no cronograma de vida de todo mundo. Né? A gente quer, a sociedade impõe, né? Alguns Sim. requisitos, objetivos que a gente tem que ter até X idade. Isso. Que você já tem que ter conquistado. Isso. Então você estava num lugar muito confortável para isso. Financeiramente falando, tava ali tudo em equilíbrio, vamos colocar isso. assim. E esse é um lugar possível, né? Porque se você se dedica, você atinge o resultado. O banco é meta, é mostrar, se planeja, você atinge a meta, você ganha sua PLR, você ganha sua PPR, e eu ia realizando. E aí, nessa busca, né, de realização, eu sempre tive, aquilo, todo mundo tem as suas metas, eu tinha, uma das minhas metas era ter a minha família, que meus pais até hoje são um grande exemplo para mim, né, de casamento, e eu buscava isso para mim. Eu acho que isso também foi uma grande dificuldade, porque eu só realmente consegui conquistar esse sonho também. Eu já tinha 32 anos quando eu conheci a pessoa que veio para ficar, mas eu me relacionei com muitas outras, né? Mas realizar esse sonho de encontrar a pessoa que realmente mostrou que nesse lugar o dinheiro não comprava, fez eu posso realizar outras coisas que o dinheiro não compra? Porque você trabalhar com alguma coisa que realmente seja da sua essência é um lugar meio que distante do dinheiro. Sim. Né? A profissão de alma, geralmente, a gente vê como uma coisa muito distante, né? Do viável ali, financeiramente falando, com a realização pessoal. Isso, parece que assim, você só São pode coisas viver... distintas. Não, isso é hobby, isso não é trabalho, né? Eu não posso E o raciocínio de banco é muito previsão, tudo é previsível, né? Você prevê as coisas para aquele resultado realmente acontecer. Números, tudo muito exato. Eu tenho uma meta, eu tenho que vender tantas previdências para alcançar aquela meta. Aí você faz um cálculo e você sabe quanto você vai ganhar. E principalmente você sabe que você vai ter aquele dinheiro no final do mês. Ele Aí traz verdade, aquela né? segurança financeira. Do ticket, do plano de saúde. Você tem uma vida muito redondinha, né?
E aí, quando a gente não tem isso, é um grande desafio. Então, eu sempre tive muito medo de viver do que eu realmente amava, e também foi muito difícil para mim descobrir que a maquiagem era o que eu realmente amava. Porque eu, durante tanto tempo, e vivendo numa família de artistas, meus pais sempre me estimularam em tudo, né? Na música, na dança, em todas as possibilidades, eles me repertoriaram para que eu pudesse descobrir. Que isso eu acho que foi uma grande vantagem da minha vida, né? É um privilégio, eu diria. Não é? Porque é difícil, eu acredito, assim, que seja ter pais tão presentes no mundo de hoje, que exige que os pais estejam trabalhando. Minha mãe sempre esteve muito presente, meu pai, como artista, ele conseguia trabalhar, mas se dedicar a mim também. E aí eles me repertoriaram. Então, eu fui uma criança que sempre entendi que eu podia tudo, né? Então eu estava ali no banco porque realmente então era uma coisa que me fazia feliz. Foi uma escolha naquele momento Exato. que te traria uma estabilidade em vários aspectos e que para você era uma escolha. E era um lugar também, e aí focando na minha essência, que me deixava eu ser quem eu gostava de ser. Eu sempre gostei muito de me arrumar, de me maquiar, de me produzir. Eu sempre fui essa pessoa, porque tem um perfil também, né? Por exemplo, a minha mãe é totalmente diferente de mim, ela não tá nem aí pra maquiagem, ela tá num outro lugar. E eu precisava dessa montagem para estar bem. E o banco me exigia isso. Então, para mim, vinha Era um muito prazer. E também era ganhar prazeroso. bem dá uma liberdade. Ou não, Você- me dava uma situação. Eu entrei no banco com 17 anos. Então, eu podia ter coisas que muitas das minhas amigas não podiam Não ter, conseguiam ainda, né? Porque o Exatamente. banco me dava uma situação financeira mesmo, de estar em outro lugar, né? De poder ter tudo que eu queria e não depender dos meus pais, né? E mesmo assim, até demorou para eu sair do vínculo dos meus pais, justamente por essa relação muito amorosa e de crescimento que eles me geraram. E eu tenho certeza que foi eles me repertoriarem tanto que fez eu começar a olhar para dentro e me chatear com algumas coisas do banco. Porque aí o banco não me preenchia mais a partir do momento que eu não podia fazer do meu jeito. Eu aprendi a ser amorosa nas relações, e o banco, ele exige foco nas metas e não amorosidade, né? Até um distanciamento ali entre a humanização, né? Total. Tipo, é dinheiro, Apesar porque você é uma vendedora ali dentro também. Isso mesmo, eu sou uma. Então, quando eu me vi nesse lugar, eu falei, não quero então. Porque isso eu me sentia antes uma consultora financeira, né? Então eu tinha que saber muito para apoiar meu cliente. E aí ele me colocava toda hora nesse lugar. Você tem que vender os produtos, Natália, venda os produtos, não perca tempo. Quantos produtos você vendeu? E isso fez eu migrar de banco para banco muitas vezes. Eu trabalhei em 8 instituições financeiras. Mas foi na 7ª instituição financeira que eu decidi que eu teria que ter outra profissão. E foi um despertar, assim, um chamado. Eu já tinha vivido muitos chamados e não tinha ouvido. O primeiro chamado foi quando eu busquei entender um pouquinho mais da Natália, no dia que eu nasci, né? O que os astros falavam para mim. Foi para a parte mais mística, vamos falar. Isso, até também estimulada pelos meus pais. Isso é importante, a gente saber de onde a gente vem para poder entender a gente, né? Meus pais sempre, imagina, alimentação super orgânica, todo o entendimento de numerologia para ser Natália Benetti. De essência, né? Ali, né? Nossa, tudo. Então, vamos buscar esse caminho, que a minha mãe sempre, né, fez a numerologia do meu nome, também quero saber então de mim. E aí meu mapa astral falava que eu tinha que trabalhar com beleza. Eu falei, beleza, eu já tô trabalhando, eu sempre vou arrumada, vou ver. Ele falou, não, mas não é isso, Natália. Eu estou vivendo da beleza. Não é eu já isso, vi uma plenitude. Olha assim, eu toda maquiada, né? Mas, pô, minha make. né? Não é isso, é algo diferente e tal, mas aquilo ficou em mim. Passado um tempo, que eu estava insatisfeita, minha mãe me proporcionou viver um curso com uma cabeleireira que eu super admiro. Eu fiz curso de cabelo, de corte, não virou também, assim. Eu amei fazer, era uma coisa que me dava muito prazer, mas eu sempre ficava naquele lugar. Não, isso eu tenho que ganhar dinheiro. Não dá dinheiro. Isso, não dá dinheiro, eu tenho que continuar no banco. Você acha que era um preconceito seu? Eu me vi muitas vezes nesse lugar, assim mesmo, de, poxa, como eu, paralelo, eu estudava direito, né? Então, formada em direito, né? Trabalhei em banco, gerente de banco, vou largar tudo para ser cabeleireira, para ser maquiadora? Tinha no começo, sim. Porque é meio, né, que uma profissão, não sei, qualquer um faz. Tinha uma banalização. Só que aí, hoje, com 40 anos, eu vejo que qualquer um faz tudo que quiser fazer. Sim.
com dedicação, com respeito ao que você faz. E aí, quando eu coloquei isso no meu fazer, eu entendi que não tem faculdade que ensine a gente tratar o nosso fazer com esse respeito que vai gerar essa credibilidade no nosso fazer, né? Essa conexão aí. Hoje, eu sempre fui muito respeitada por todos os meus clientes, pelo meu jeito de atender. E a maquiagem me trouxe ainda mais esse respeito, porque é um lugar, não só de respeito, de muita admiração das minhas clientes para comigo, né? E aí tudo fica mais especial, porque ser admirada é uma conquista mesmo, diária ali, né? De como você faz, de como você trata, de como você... E não os outros, a si mesmo. Sim. Né? E o banco foi isso, foi a trajetória que me mostrou que não dava mais para ficar lá. Me dediquei à maquiagem, por quê? Porque sempre estava maquiando as minhas amigas, maquiando nas prévias e, bom, enfim, até que fui chamada para ser a maquiadora de uma noiva, de uma amiga que ia casar. Haja responsabilidade, né, gente? Porque uma Maquiar. noiva é a estrela. Gente, pra mim até hoje é o meu benchmark, assim, é o meu foco é ser maquiadora de only noivas, sabe? E aí, poxa, eu não era nada de, né, formada, e eu vou maquiar uma noiva, aquilo parece que fez um boom mesmo no meu coração. Virou a chavinha, começou pelo menos. Tudo que já tava, né, eu já tava envolvida, eu já tinha feito um curso de cabeleireiro, minha mãe sempre falava pra mim que algo, o meu mapa astral já tinha falado, minha mãe pegou a aposentadoria do meu pai, queria abrir um salão pra mim na época, porque tinha uma pessoa que tava liberando um espaço, ela falou, eu vou comprar esse espaço pra você, Falei, mãe, eu tô no banco, não dá, não tem. Eu bloqueava, toda hora eu bloqueava. E aí, nesse chamado dessa noiva, eu falei, eu fiz. Outra coisa importante, teve a coragem ali. Isso, né? Tem que ter a coragem de topar. Mesmo você achando que você não pode, a pessoa tá acreditando, então vai na energia dela. Porque muitas vezes quem tá de fora consegue enxergar coisas que a gente ainda não tá vendo. Sim, foi isso. E aí tocou em mim, aí chegou em mim. Isso bom que você topou também, né? Você teve essa coragem e acreditou. Pelo menos acreditou nela. Na opinião de uma amiga, né? E foi muito especial. Eu vivi algo que hoje eu busco tanto viver e eu vivi sem ser, né? De estar num momento tão... E também porque aquilo era muito especial pra mim. Como eu disse, era um sonho casar pra mim, né? E eu tava ali realizando o sonho dela, um sonho que eu não tinha realizado ainda, mas que eu tava naquele envolvimento de não... eu não tenho isso ainda, mas não curtindo. É uma participação muito especial ser a maquiadora de uma noiva. Muito, porque é um momento único da vida. Mesmo que a pessoa case de novo, mas ali vai ser o único, né? E foi assim, depois de alguns meses, foi setembro, em março eu comecei a fazer o meu curso de noivas e 2 meses depois eu realizei o meu grande sonho, que era casar, né? Em maio eu casei. Em março eu comecei a estudar maquiagem e em maio eu casei. E aí terminei o meu curso de maquiagem no meio desse ano que eu tinha casado, me joguei e trabalhando no banco. Aí a gente mostra, na estabilidade, tava ali, mas a gente mostra a nossa insegurança, né? Tipo, eu não consegui ainda desgarrar do banco. Aí eu fiz 6 meses de freelancer em salão. E que hora, no final de semana. Que era a hora que o salão mais bombava. Sim, é o horário que eu tinha livre do banco. Então, de segunda a sexta era o banco, de sábado e domingo era maquiando em salão. E aí, depois de 6 meses, eu consegui estar com uma maquiadora que eu super admirava desde antes da maquiagem, que chama Ana Veiga. Eu consegui estar com ela, junto com o meu esposo, que fez todo o planejamento, porque ela mora em São Paulo, eu tinha que passar 3 dias lá. Eu estava no banco, então eu tive que planejar as minhas férias, junto para eu, com o hotel do lado ali. Isso, para conseguir fazer acontecer. E quando eu estive com ela, eu acho importante, ela foi muito importante na minha vida, porque ela me mostrou que eu não podia estar mais sendo freelancer. Que eu tinha que, mesmo em qualquer lugar, mas que eu pudesse fazer do meu jeito. Porque quando a gente está no salão, no espaço de alguém, a gente tem que se adaptar à rotina do salão. As regras de lá. É igual o banco, né? Eu me vi na mesma situação. E aí, para eu poder fazer do jeito que ela me ensinou, que foi o único mesmo, que era totalmente diferente, eu tinha que ter o meu espaço. E isso eu acho também muito importante compartilhar com vocês, que é assim, a gente não pode esperar ter o lugar certo para fazer,
o momento certo para fazer, Que ele nunca vai chegar. ou então a idade certa para fazer. Não, eu tô ainda nova, porque não tem isso, né? Essas regras não existem. na Não realidade, existem. né? O que existe é você estar atenta a você para respeitar o seu momento e se jogar do jeito que for a hora que você sentir. Porque quantas vezes minha mãe já não jogou para mim, vai trabalhar com a beleza e eu não fui. Hoje, aos 40 anos, a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, nossa, quanto tempo eu demorei. E não é demora. Foi amadurecimento. Foi na verdade o meu momento, né? Foi assim, agora eu consigo. É você respeitar o seu tempo. E me né? fala, dentro disso que você está comentando, qual que foi a importância do autoconhecimento para esse processo? Porque às vezes as coisas estão acontecendo, estão apontando para você isso, ó, começa com o que você tem, vai. E você não eu vai, sinto né? muito o que está acontecendo também comigo. E às vezes a gente fica, não, mas tal coisa ainda não aconteceu. É uma não sei porque pegadinha não do deu certo. malandro, é um teste. E qual que é a importância? Até para as pessoas entenderem Identificarem, isso. né? Porque às vezes se você não tá vendo sinais, é porque você precisa aprofundar mais na sua Sim. essência, saber quem você é. Ju, eu falo que nas maiores dificuldades da minha vida foi quando eu me conectei com a minha essência. Porque quando a gente sofre uma rasteira, por exemplo, um desemprego ou uma desilusão amorosa, a gente tem dois caminhos. Ou a gente chora, quer se matar e morrer, ou a gente fala, não, eu vou me resgatar. Só que para se resgatar, você precisa saber como. E aí só você sabe o que te resgata, né? No desemprego, é eu voltar e mandar currículo ou eu fazer outra coisa, então, porque aquilo lá não me faz mais feliz? Numa desilusão amorosa, é porque eu sou ruim mesmo ou não? Porque aquela pessoa não servia para mim? Então, agora o que eu quero para mim? Então, eu me conectei mais comigo quando aconteciam as piores coisas na minha vida. Real. Então, foi quando eu saí, por exemplo, de uma instituição que eu fui para uma cooperativa, achando que eu melhoraria, tô saindo de banco, indo para uma cooperativa. Gerou essa reflexão, que me jogou para maquiagem, que foi a 7ª instituição que eu falei. Então, eu acho que ela foi uma grande influenciadora. A questão do sonho da família, né? Porque eu acho que é legal a gente falar de sonhos que a gente não compra aqui, né? Exatamente. O meu marido é uma coisa, não paguei ele para casar comigo, né? Ele apareceu. Eu fui noiva antes dele 8 anos e foi quando eu rompi um noivado de 8 anos. Que tinha toda uma expectativa. Lógico, de muito tempo. eu tava noiva mesmo, né? Tinha uma aliança no meu dedo, que a hora que ela saiu do meu dedo, eu tinha, eu não presto pra nada, ou eu não, o que eu quero pra mim? E eu resolvi me conectar comigo. Falei, não, eu não quero agora ninguém comigo. Eu quero eu. Sou eu comigo mesma, né? E me trouxe muito pra mim, foi um gatilho, sabe? Então, onde que o autoconhecimento veio nos meus desastres? Porque é um desastre. Todo mundo minha amiga que chega pra mim, terminei com meu namorado, eu acolho, porque é difícil, né? Só que o que você vai fazer pode te levar pra longe. E é muito real o que você tá falando. Porque quando a gente se vê confortável, a gente nunca vai parar pra pensar. A gente não mergulha em si, né? A gente vai vivendo aquilo ali. E muitas vezes a gente acaba vivendo um automático. E é aquela coisa de a gente fazer a mesma coisa todo dia sem nem reparar que a gente tá fazendo aquilo. Então é viver simplesmente o automático. E aí a gente se perde da gente mesma, a gente vai se distanciando, porque o automático não é o natural, né? Nossa, então assim, a gente tem que celebrar mesmo os atropelos da vida. Sim. Quando acontece alguma coisa, eu já respiro e falo, beleza, vai vir a mudança. Vai vir a mudança. Vai vir a viradinha de chave aí de novo. E não tem como, vai vir. Isso é fato. Quem tá vivendo uma vida linear não vai ter transformação. Exatamente. Então, a gente tem que agradecer os atropelos e foi assim comigo. Sabe, aí o Vitor veio, eu tava num momento sozinha, mas super sozinha, difícil, né? Tava namorando comigo, tava ali, o que a Natália gosta. Foi nesse momento que eu comprei a minha casa, porque eu tinha um sonho de comprar a casa com alguém. Mas esse alguém saiu do meu dedo, né? Rompi. Então eu falei, não, então eu posso comprar. Sim, não precisa de ninguém. E foi uma alternativa, na verdade, pra mim. Porque eu falei assim, ou eu sou ruim, eu não vou achar ninguém na minha vida porque eu sou uma péssima namorada, ou o que eu queria daquele relacionamento? Eu queria ter uma casa? Então eu vou comprar uma casa. Aí eu fui lá, vi na minha vida financeira e achei uma alternativa pra mim. E a casa me supriu daquela dor, sabe? Porque era um sonho que eu tava realizando. Comprável? Sim.
Mas essa casa me trouxe uma conexão comigo, porque eu era filha única, sempre, com certeza, não dá animada? Sim, lógico, né? Eu nunca cozinhei, nunca precisei fazer nada, e de repente eu tinha que cozinhar. Fazer tudo isso. Tinha que me cuidar. Mudou completamente sua rotina. Totalmente. E foi nesse momento que eu estava muito conectada comigo, se conhecendo e se satisfazendo por si só, né? Sabendo de quem é a Natália. Descobrindo facetas da Natália, na verdade. Isso, né? E não foi igual a internet mostra, papum, né? Foram 2 anos, pra mim foi 2 anos. Pra outra pessoa pode ser 3 meses, né? Cada um tem seu relativo, tempo, né? O tempo é super relativo, Mas foi depois de 2 anos que eu conheci o Vitor. E veio também para desconstruir tudo que eu tinha construído, né? As construções que a gente coloca da nossa imaginação e que são também embutidas da nossa sociedade, sim, né? Sim. Mas que é importante a gente não deixar de sonhar. Sim. Porque apesar de Natália sempre quis casar com 25 anos, né? Eu abrindo tudo aqui pra vocês, hein? Quantas milhares de pessoas vão... a Natália quer casar. E eu já tinha 31 e não tinha casado. Mas eu não deixei de sonhar. Tinha aquela frustração que tava ali, mas estava sendo trabalhada. Será que não vai? Ainda não. O que acontece? O que tem de errado? O que tá acontecendo? Fica assim, família ainda há esperanças. Mas é assim mesmo, a gente fica, mas não desistam, porque o momento só Deus sabe mesmo, né? Às vezes eu me tirei do meu caminho por várias vezes. Às vezes era pra eu casar com 25, mas eu me excluí. Exatamente. Porque a gente fica se boicotando, às vezes a gente né? tem que se conhecer antes, né? Então, às vezes não. Na realidade, às vezes você teria casado com 25 e já teria se separado. Porque você tinha que conhecer o Vitor. Isso, é bem assim. E ó, cada caminhada, minha mãe também sempre fala isso, que a gente tem que começar a parar de ver Deus por trás, né? De ver, ele cuidou. Vê que tá cuidando agora, seja grato pelo agora. Momento presente. Isso. E agora eu tô tentando ver isso. Agora, cada dificuldade eu vejo como evolução, mas antes era difícil, né? Era aquela tormenta e aquele Nossa, por quê? Assim mesmo, viu? É igual, então todo mundo é igual. Sim. Mas aí o Vitor veio com 30, fazendo de 31 para 32, um mês antes dos 32 ele veio. Foram 4 anos de namoro para depois a gente casar, né? E o Vitor tem um detalhe aí. Isso! Eu querendo pular e voltar. Porque Porque eu falei, né, que ele veio desconstruindo também. Vamos falar sobre isso. Sim, ele desconstruiu o quê? Que imagina que a Natália vai namorar um cara bem mais novo, né? Eu acho que todas nós mulheres, a gente fica com preconceito, né? Gente, não vou ser papa anjo, não vou ser... Tem um outro nome que dá agora pra época agora, que eu não sei. Isso, Mucilon. Uma cliente minha falou isso pra mim. Você é Mucilon, então o que é isso? Mucilovers. Inclusive, né, anjos? Tem gente aqui Mucilon também? Entendi a piada. Aconteceu. Foi Eu entendo bastante. Aconteceu um equívoco aqui. Mas Nossa. vamos focar aqui na Ana, que é o que Foca na convidada, né? Olha, que sacanagem. E como que foi, assim, quando você conheceu ele, ele falou a idade? Aí eu não Porque contei a minha, qual que é né? a diferença Eu não de contei. idade? 13 anos. E ele tinha quanto na época? Ele tinha 18 anos. Ele Bebê. tava na carta, aquela temporária, habilitação temporária. Gente, ele era estagiário do escritório de advocacia. E eu já era gerente do banco, já tinha casa própria, carro quitado, né? A mãe dele, a primeiro encontro, falou: o que você quer com meu filho? Você já tem tudo, o menino vai conquistar ainda. Olha a situação que eu me meti. Socorro Deus, né? E eu apaixonada por um menino de 18 anos. E que pra ele não era problema nenhum. Pra eles nunca é problema. Né? Aí, só que eles O não homem tem pensam. outra visão disso. Eu acho que pra mulher são outras imposições sociais. E eu acho que a gente... Então, mas aí vem constrói de novo, a muito, imposição Imposições social. sociais, exatamente. Eu acho que é muito embutido na sociedade, em nós mulheres, principalmente, essa questão. Tipo assim, jamais é um relacionamento com um homem mais novo. Ou é da nossa idade, Ou ou mais é mais velho. velho. Aí até aí, ok. E até porque... Se é mais novo, é tipo 3 anos, 4 pouquinho, anos no né? máximo, mas eram 13, né? 13 anos. Não, era uma diferença diferença assim de... significativa, vamos falar assim. E de Tipo, no momento de vida. No momento era muito significativo, porque você Sim. já estava muito bem na sua profissão.
E aí ele tava começando a vida profissional dele, vamos colocar só o lado Você tava dele, né? estabilizado em muitas coisas e ele ainda começando. Aquelas conquistas que eu já tinha passado, né? Já tinha mais de 30 anos. E ele nem 20 tinha. Foi avassalador pra mim. Pra ele eu senti muito mais fácil, né? Mas pra mim foi muito difícil. Tanto que eu terminei o relacionamento por várias vezes por causa disso. O Vitor foi, então, uma pessoa extremamente paciente. Sim, insistente, né? O Vitor é brasileiro. E aí ele me colocou várias vezes isso. Ele falou, por que isso de novo? Por causa da idade? A idade você não entendeu, que ainda não é empecilho, né? Mas eu me via sempre lá, com 50 e ele 37. Ele me abandonando pra ficar com alguém mais nova, sabe? Tava projetando o futuro. Cenários catastróficos. E que ninguém sabe do futuro, né? Que loucura! É outra coisa também que eu tô tentando focar mais no presente. A gente fica muito pensando em si, e não dá uma chance pra gente no agora, né? E o Vitor foi essa pessoa que fez eu olhar pro agora. Falar, não, agora você me tem. E se você quiser, é agora. Então bora casar. Vamos ficar junto, porque não dá mais, né? Pra gente ficar nessa por causa desse seu pré-conceito. Mas foi difícil, Aí foi difícil te contar chamou pra na responsabilidade ali. Sim. E a Ná, mais uma vez, mostrando coragem, né? Porque, assim, os chamados da vida da Ná sempre... E ela sempre corajosa ali de encarar. Gente, porque pensa, é difícil. Teve uma festa do banco que a gente foi e que eu me peguei nesse lugar, sabe? Eu ia apresentar o meu futuro marido, né? Eu não era casada ainda com ele, mas pro meu hall de pessoas que os gerentes casados, mais velhos, e meu marido, meu noivo tinha, o quê? 20 anos, né? Tipo, na época, novinho, eu fiquei, assim, bem constrangida, sabe? Com essa situação. Mas é isso. Eu me colocava nesse lugar, né? Porque não tem... Se eu colocasse se eu tivesse mais, como eu posso dizer, mais... A gente dá pro outro esse poder de deixar a gente desconfortável. Se sentindo inadequada. Como se a gente estivesse fazendo algo de errado, né? E a gente que dá esse poder pro outro. Porque se eu estivesse ali poderosa, falando, não, É a pessoa minha que eu escolhi vida, pra mim. é a minha Eu já colocava assim, vida. ai, ele é bem mais novo que eu, eu vou ficar Aí velho, vai lugar, ele vai colocar ficar um lindo. monte de em cima, né? Nossa, que boba, sabe? Mas que bom que eu casei, aí no casamento eu assumi isso pra mim. Meu marido é bem mais novo mesmo que eu, sorte a minha. Que delícia! Tudo bem. Vamos nessa. Mas foi um romper com essas coisas que a sociedade coloca, né? E assim, isso eu posso garantir, porque aconteceu comigo, e todas as pessoas que eu vejo que se colocam nessa situação de vou viver da minha alma e do que eu amo, é avassalador, uma coisa chama a outra. Sim. Então, quando eu decidi que eu não quero mais trabalhar em banco e me dediquei, veio o Vitor na sequência, aí veio um casamento, esse casamento me trouxe para mais perto de mim, porque era eu assumindo a minha escolha, né, de um cara bem mais novo, e todo mundo falando ali que, ele vai te largar quando você tiver, você vai ficar sozinha. E quando vocês tiverem um filho, aí você vai ter que se dedicar ao filho, aí que ele vai sair mesmo de você. Porque você vai estar velha, com filho, não sei. Eu ficava, sabe? Eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou ter a minha história com ele. E aí quando a gente vai rompendo e assumindo a gente, o negócio vai fluindo. Quanto mais pra dentro você vai, mais as coisas vão fluindo, né? Vai. É o rio da vida que vai fluindo, assim, né? Você Então, vai Na assim, verdade, é quando a faz- gente decide algumas coisas. Quando você determina que você quer aquilo, muitas coisas começam a se abrir. Enquanto a gente está em dúvida, as opções ficam fechadas. Não pra duvidar, pra né? gente. Mas é muito difícil esse processo. Mas levantar a bandeira do eu, tipo né? assim, faz o test drive, se dá um tempo, porque vai acontecer, né? Vai acontecer. O banco foi assim. Eu já estava casada com o Vitor, surgiu a oportunidade de eu voltar para uma situação que eu gostava mais. Porque depois que eu casei, eu ainda era gerente. Aí eu tive a oportunidade de voltar a ser assistente do setor middle. E sendo assistente, eu não tinha tantas metas. E aí eu consegui desabrochar mais na maquiagem, né? E também foi um momento super oportuno oportuno. É nas dificuldades que eu consegui evoluir, sempre. A pandemia foi um momento de oportunidade para mim. Por quê? Porque foi uma desconexão com as minhas clientes de evento. E eu via enquanto todo mundo ficava desesperado, porque quem trabalhou com evento foi um desespero, porque não tinha mais casamento, não tinha festa, não tinha nada. Para mim foi uma oportunidade de eu me conectar com a internet.
E foi nesse momento que eu cresci muito na internet, que eu fiquei muito conhecida, né, assim, por causa dos vídeos, dos challenges, que foi o Vitor que me colocou nessa brincadeira. Eu sabia maquiar e eu sabia interpretar, porque sou do teatro por causa dos meus pais. E ele adorava editar, fazer as coisas, adorava, eu falo porque ele é um curioso nisso, né? E ele falou, Nath, grava lá, maquia e eu edito pra você. E deu super certo. Ajudou a gente bastante. Hoje, gente, foi graças a esse casal. Diga-se, a gente vai fazer um parêntese aqui. O Vitor hoje tá aqui nos bastidores com a gente. Está. E realmente ele foi assim a cereja do bolo, porque a gente demorou muito pra começar a gravar. Essa parte de bastidores é chato, né? E ele ajudou pra mim esse desafio aqui, porque pra gente também tá sendo um desafio. Sim, e essa ele... parte de audiovisual é tudo novo pra gente. Somos Não, e a hora que ele curiosos. falou, você tem que fazer esses vídeos, eu falei, eu não sei como é que, né, como é que vai gravar e não sei o quê. E ele me ajudou em tudo, a gente fez um super investimento, compramos luzes, né, ring light, LED, ele comprou microfone de lapela e trocamos o celular e começamos a gravar. Então, eu tinha o banco que me dava a tranquilidade financeira, então eu não tinha aquele medo de dinheiro, e a pandemia me trouxe o fôlego de se conecte com o artístico mesmo. Sim. Com a sua essência, a sua profissão Aí de você alma começou a ali. ficar confortável de novo. Sim, sempre. mas foi pouco tempo, né? Porque a pandemia foi o quê? 1 ano e meio. Eu acho que isso é pouco tempo. Pra quem tava 22 anos Sim, mergulhada no sim. banco, porque é uma situação de conforto o banco. O banco era. Ai, é maravilhoso, né? Você tem, financeiramente falando, ele é muito bom. Tipo assim, muito você bom. tem estabilidade financeira, você ganha bem, você tem todos os privilégios de vales, disso, daquilo, Sim. as metas. Ir no mercado e não pensar qual produto você vai comprar, né? Porque Não, eu vejo as minhas privilégio. amigas fazendo conta de, não, vou comprar isso, mas acho que tá A mais vida barato. adulta é cara. Então, A vida adulta é cara. e eu, desde os 17, recebendo ticket de Ah, banco, então. eu não sabia o que era fazer compra com essa dificuldade. Não é com essa dificuldade, eu acho que é com respeito. Tem que Tendo economizar, tirar, né? tendo que tirar do seu salário pra fazer aquilo. Era um salário à parte só pra mercado, né? Vamos Sim. colocar assim. Sim. Mas aí, assim, depois dessa vida com a internet, acabou a pandemia, voltou os atendimentos, e tudo isso trouxe um boom de clientes para mim e um diferencial no meu trabalho, que foi eu fazer esses vídeos que eu fazia comigo, eu fazia com as minhas clientes. Então, todas gostam de participar dessa experiência, mesmo que seja rapidinho, só uma transição do antes e depois. Mas como é que a Ana fazia durante a pandemia, eu faço com elas. Elas falam, é assim? Então, a gente gravou antes, faz o corte, depois... E aí eu trouxe essa novidade, que é um diferencial do meu trabalho. Hoje eu faço maquiagem, mas eu registro e mando para minha cliente. Esse ampliar do registrar, que não é um fazer profissional, amador, mas esse olhar diferenciado dos registros, me trouxe possibilidade de trabalhar com imagem profissional para minha cliente, trabalhar com... Não era só mais pra eventos. Não mais. Me Ampliou trouxe muito isso. mais o campo. Hoje eu maquio para um ensaio de fotos, para um momento especial, só para registrar mesmo, sabe? Só porque tô passando por um momento difícil, então eu quero me ver mais linda para me conectar comigo. É uma coisa assim que eu É uma vivo. autoestima, né? Você devolve Isso. e deixa elas ainda. Como é o Isso que seu eu ia slogan. perguntar. A Exatamente. pandemia me levou para esse lugar de Talvez autoestima das seja um mulheres. pouco antes, né, do momento que você tá contando pra gente. Mas quando que você percebeu que você era apaixonada em transformar a aparência de alguém? De ver um antes e depois, assim. De aceitar Quando que você essa era uma chavinha artista virou? de pele, de pessoas ali. Nossa, gente. De beleza, De né? É uma beleza. artista de beleza. Exatamente. Comigo foi eu entender onde eu ficava, onde eu não abria mão. Sempre foi a maquiagem. Eu, desde adolescente, para ir no mercado, eu não abria mão de passar uma base e um pó no meu rosto. Então eu já estava ali, né? Com as minhas clientes, foi mais um estímulo das minhas amigas de que me admiravam. Eu falo, se elas me admiram é porque eu tenho potencial. Gostava que a gente nunca... O marido falava, a mãe falava, a gente não... Aí vem um amigo e fala, a gente, é verdade, eu tenho. O exterior é sempre mais forte. É, né? Tanto então pro positivo quanto pro negativo. eu acho. E aí, quando eu me dediquei mesmo a isso, que eram os finais de semana, não tinha um sábado ou um domingo que eu saía do meu quarto, porque, voltando naquela situação, eu não esperei ter um espaço comercial para começar a atender. Eu liberei um quarto da minha casa, que são 2 dormitórios e um banheiro só que eu tinha, eu nem tinha um banheiro só para cliente, e comecei a atender lá. Eu saía de 8 maquiagens seguidas e saía bem, feliz.
muitas das vezes, o Vitor tá de prova que eu saía chorando do espaço, emocionada. E nenhuma vez no banco eu chorei de emoção pelo meu trabalho. De realização. E aí foi que eu entendi que eu tava fazendo o que eu amava, sabe? Porque você tá trabalhando, porque, né, eu não tô fazendo nada por mim. Tô totalmente fazendo por mim, mas assim, eu estava ali cuidando de alguém, maquiando alguém, e de repente, a hora que termina, eu me emociono, eu me arrepio de ver cada mensagem ali, obrigada, nossa, meu marido amou, nunca ele me elogiou, eu recebi um elogio. E aí eu chorar, eu falei, então é esse o caminho, porque eu nunca senti isso em nenhum trabalho, né? Finalmente ela começou a ouvir o chamado dela, né? Assim, eu só senti quando transbordou mesmo em lágrimas na minha pele, porque foi assim, não tô, sabe, exagerando. Foram sensações. É que não dá pra ver, eu não sei se vai conseguir, mas assim, o brilho do olho dessa mulher, na hora que ela fala essas coisas, é sensacional. Não, falar da minha profissão é emocionante, porque assim, meu pai como jornalista e minha mãe atriz de teatro, eu ficava muito incomodada com isso. Eu falava, gente, eu sou bancária, né? Porque eu sou uma ovelha negra. Aos 15 anos, eu comecei a fazer teatro com eles, sabe? Eu substituí uma atriz, passei no teste, né? Porque meu pai me colocou para fazer o teste e eu fiz teatro. Mas eu fazia teatro, mas eu era bancária. E aí me incomodava não ter a minha arte, sabe? Eu falava, gente, eu não acredito que eu não desenvolvi nada. Então eu me emociono mesmo de falar quando eu falo, eu sou maquiadora. E aí toda aquela situação de preconceito que eu tinha também, né? Que eu compartilhei aqui, sumiu, porque agora eu sou maquiadora e isso me emociona. Você é uma pintora de rosto. Nossa, acho tão lindo isso, porque é isso, eu descobri que a minha arte é no maquiar, né? Minha mãe é no encenar, meu pai é no traduzir, né? Através do jornalismo, que é a comunicação através da arte, e eu é na maquiagem. E a maquiagem me trouxe a possibilidade do pentear também, minhas clientes queridas, que me obrigaram, falaram, Nath, dia de evento é uma loucura, você tem que mexer no nosso cabelo. Eu falei, você acha? E eu tinha feito curso de cabelo, né? Eu sabia. Você falei, acha? Não. Sempre rejeitei, busquei tentar compartilhar, dividir isso com alguém. Mas como é difícil a gente achar alguém para trabalhar com a gente. Eu me sinto ainda tão solitária assim no meu fazer, porque quando a gente descobre um jeito de fazer único, a gente acha que qualquer outra pessoa que não for muito conectada vai ferir aquele seu processo. Ou vai diluir. E eu quero que esteja muito concentrado, sabe? Então eu ainda não consegui dividir, realmente eu fui fazer um curso de penteadista, e aí desde 2019 eu faço todo. Mas aí quando a gente percebe que isso não é um sacrifício, é um ampliar. Porque agora eu vejo minhas fotos, eu acho, putz, valorizou pra caramba a minha maquiagem. Né? Então isso obra ali, né? Foi um presente do universo para mim. E hoje eu vejo que de repente eu posso muito mais, de repente trabalhar com look também, porque às vezes o look também faz parte, porque é o penteado, maquiagem, mas aí não combina, né? Eu taco o roupão nas minhas clientes, deixo às vezes sem roupa aqui para só ficar, mas e se eu puder? Então assim, agora eu vejo muito mais possibilidades. Quando a gente se conecta com a essência, vai fluindo, e eu acho que isso, viu, Ju? Arrepiou e emocionou, tocou o ponto mais dentro da gente. Sim, o coração. O coração. E só com a maquiagem é que eu senti isso. Eu chorei muitas vezes no banco, mas de raiva. Não de amor, sabe? Não de, nossa, eu queria voltar, eu queria ter mais 3 clientes pra atender. Não é. Ali você vê todas as suas clientes na maquiagem e tal, você vê todas as suas clientes saindo felizes. A gente nunca sai do banco muito feliz, né? Porque normalmente a gente precisa de um atendimento ali personalizado quando você está resolvendo alguma coisa burocrática, séria. Então é muito difícil alguém realmente estar feliz ali num atendimento bancário. É isso mesmo. Eu me sentia literalmente nisso. Um pé em cada barco e um barco de sensibilidade, de alegria, de zero rotina, porque cada rosto é único. Eu nunca vou pegar o rosto igual, né? E no outro barco, que eu tava ali também, rotina, porque é sempre a mesma coisa. Eu vendia seguro, capitalização, consórcio, previdência, cartão de crédito. Era sempre a mesma coisa. Não muda, o produto não muda. E você tem que vender o mesmo produto para pessoas diferentes. Para todo mundo, independente de quem seja. E eu não posso ver o que você precisa. Não, eu tenho que vender. Você vai fazer uma empresa.
E eu tava abrindo um espacatão, assim, sabe? Porque Bom, um barco e tava esse indo pra cá. espacate aconteceu, assim, nitidamente ele foi no final da pandemia, quando você se viu ali. Então, Nesse como eu processo. tava numa situação confortável, que isso eu tô entendendo até aqui no podcast, só eu falando, aproximando os convidados da gente mesmo, olha que maravilha. Mas é mesmo, assim, eu não me vi, porque a gente tá numa situação confortável, o dinheiro entrava, eu tinha cliente, Você tava ali eu toco. fazendo as duas coisas. E a gente nem espacate percebe abrindo. o esgotamento. E você ali, Só eu que não tem sou mais. limite, né, o A espacate. A única coisa que eu não me dei bem foi com o balé e o negócio ali, né? Tava querendo fazer essa abertura, né? Na realidade, você estava vendo ainda a maquiagem como um plano B pra você. Então Totalmente. era um plus ali, era aquela profissão Gi, de eu nunca acreditei que eu pudesse viver da maquiagem. Que coisa, né? Eram 48 horas da minha vida que eu me dedicava, já era um trabalho. E que eu ganhava por aquilo. Sim. Mas que eu falava, não, imagina ser É um feliz. hobby remunerado. Mas é Então. que eu ficava mais assim, ser feliz, eu tenho Aham. que ralar, igual o banco. Se eu não tô ralando, não é trabalho. É porque era o condicionamento que você tava, de produtividade, né? Então, Sim. tudo, né, ali, os números precisam estar sempre aumentando, senão você não tá sendo útil, você não tá rendendo. E tem que ter o sacrifício, né? Tipo, Também, o banco era sim. sempre muito sacrificante. Tipo, Muito. você tem que... Então, Ali é no como máximo. se você está sendo bem sucedida se você tá se matando. Era esse entendimento que eu tinha. E a maquiagem era muito prazeroso. Então, não era trabalho. E isso era uma coisa minha mesmo, né? Mas eu, hoje, vivendo da maquiagem, eu vejo que tem muitas pessoas que pensam igualzinho eu pensava. E isso me tranquilizou tanto. Quando a gente gera identidade, né, acalma. Mas eu tava muito confortável e eu não sentia a dor do espacate. E aí, mais uma vez, porque a gente deve doer, né? Deve doer isso aí, eu não sei. Com certeza. E mais uma vez, um rompimento que não veio por mim. E Já aí, que ela tava confortável no espacate, ela não tava sentindo a dor daquela coisa ali, vai a vida e faz o quê? veio. Pela primeira vez eu fui, assim, desligada do banco. Não foi a primeira vez que eu fui desligada, porque eu já tinha acontecido isso, mas não de uma forma tão ruim como foi, né? Cada um sente de um jeito. Acho que todo mundo aqui já passou por um desligamento, mas pra mim foi uma coisa assim, o meu chefe, simplesmente, o meu atual chefe falou assim, não me interessa o que você faz, interessa o que eu preciso que você faça, né? E se você tá falando pra mim que não pode fazer o que eu quero, porque eu já tava numa rotina extremamente exigente, você tá fora da minha equipe. Tirou o seu chão. Realmente, tirou o meu chão. Foi assim, e isso foi assim super recente, né? Super recente mesmo. Tem 3 meses que eu vivi isso. Então foi assim, pum. O seu plano A foi por água abaixo. Mas eu não tinha plano, era o meu único plano, era o banco, sabe? Eu queria aposentar no banco. Eu tinha essa ideia igualzinha. Eu quero casar aos 25 anos. Tava certo na minha cabeça que eu vou aposentar no banco. Sim. Porque agora eu tava de assistente, eu não tinha metas, então eu ia conseguir lidar com os dois. E A até Natália tranquilo. vai. Vai dar conta. E aí, de repente, eu levo essa rasteira da vida. Mas é aquilo, eu já tinha passado, né? Eu já tinha 40 anos. Porque eu faço aniversário em abril, isso aconteceu agora em setembro do ano passado. Então, eu já tinha 40 anos e aí eu parei, peraí. Eu não vou me dar muito tempo de ficar triste, né? Vou chorar, vou... Eu vou aceitar o meu luto, porque Isso, é um mas processo. assim, foi mesmo assim, meia hora eu vou chorar e agora eu vou entender. Eu tinha essa coragem? Não, nunca teria essa coragem de me demitir. Então, que bom que foi meu chefe que me demitiu, porque além de tudo eu vou receber um monte de coisa da demissão, né? Dinheiro. Sim. E aí é saber lidar com o dinheiro, porque aí é aquela questão. O que eu queria daquele relacionamento que terminou? Era um relacionamento ou era querer uma casa junto? E aí eu vou realizar a casa, E aí nessa situação do banco foi, o que o banco fazia que eu... Era o dinheiro? Então eu vou ter que saber trabalhar com o dinheiro. E eu tô nessa busca. É um momento muito importante de ressignificação do momento. Sim. Então é a hora que você se questiona sobre algumas coisas. Sim. Porque... Quais perguntas você fez pra você? Você já disse uma aqui. E aí, devolve pra mim, Ju. Você acabou de Do falar. dinheiro. Isso, Sim. foi importante. Foi. O que me prendia no banco? Foi a Sim. primeira coisa. Falei, por que eu tô triste? Porque eu gostava do banco. O que você gostava do banco? Era uma conversa comigo mesmo, assim. Eu lembro que eu estava dentro do meu carro, no estacionamento do banco. Eu não tinha conseguido sair ainda. É um do banco. confronto, né? É. Que a gente faz. Eu dentro do carro.
Falei, tá, então o que você gostava do banco? Eu gostava do dinheiro do banco. Tá, só que dinheiro é tempo estocado. E a hora que eu me vi nisso, eu falei, mas eu passo 8 horas no banco. E se eu pegar esse tempo e direcionar para o que eu já faço há 4 anos, que é a maquiagem? Ah, mas maquiagem dá dinheiro, porque maquiagem não é trabalho. É sim, as pessoas pagam você para você maquiar. Aí eu, e com mais tempo eu vou maquiar mais. E aí eu vou ganhar mais dinheiro. Então, o problema tá que você não sabe dar valor no seu trabalho. O problema tá é que você é desesperado achando que você vai ficar pobre agora, né? É tudo isso. O problema tá em você ver o dinheiro de outra forma. E eu confesso aqui no podcast sobre falado que eu ainda estou nesse processo de trabalhar o dinheiro. Porque como é recente, né, eu ainda estou no meu seguro-desemprego e ainda estou trabalhando nas minhas metas para essa empresa. E estou usando, sim, a estrutura cultural dos 3 meses de experiência, me respeitando, né? Então, faz 4 anos que eu já sou maquiadora, que eu atuo profissionalmente, mas eu estou dando esses 3 meses de experiência para o Na Benete Você Mais Linda entender como funciona, né? A parte administrativa que eu nunca tive. Eu nunca separei o dinheiro, eu nunca vi quanto eu ganhava com a Na Benete Você Mais Linda. Na realidade, hoje, você, além de maquiadora, você se vê como uma empresária. Uma empresária. Isso, é mudar essa chave do funcionária para empresária. E isso está sendo super desafiador, mas me mostrando no autoconhecimento que eu só conquistei esse lugar aos 40 anos, né? Pode ter demorado, mas para mim foi o meu tempo, porque agora o universo entende que eu tenho o mínimo de responsabilidade para conseguir fazer o negócio dar certo. E que agora só depende de mim. Então, eu estou muito grata por tudo isso, né? É um momento que, assim, também eu estou vivendo de muitas conquistas, de sonhos que fazem parte, porque eu acho que família, profissão, são sonhos que formam a nossa base, né? Sim. Se a gente estiver bem nisso, a gente flui nos outros sonhos rapidinho. Mas eu estava vivendo a realização de vários outros sonhos. Na minha casa, eu não tive a possibilidade de ter um profissional para cuidar da realização desse espaço, né? E no meu imóvel, desse imóvel que vai ser a realização do meu sonho junto com o meu marido, porque nesses 4 anos fez eu perceber que eu preciso ampliar, né? Atender dentro da minha casa me trouxe muitas também descobertas, assim, que eu atendi as amigas das amigas, de repente veio uma pessoa que eu nunca vi na vida e entrando dentro da minha casa, porque veio do Instagram. Então é importante a gente respeitar os limites, né? E ter uma sala comercial para acolher aquela pessoa. E a minha casa ser o meu recluso mesmo com a minha família, porque começou a misturar muito, né? Toda hora entrando gente na minha casa. Até aí meu marido energética também. É nesse ponto. Mas é que eu não sei se eles vão entender, mas influenciou em mim nisso, que eu me sentia carregada ali. E às vezes não era uma energia da minha família, era uma energia que vinha de fora e que eu não conseguia conter, porque eu queria trabalhar. E eu tava feliz. Antes, as pessoas que chegavam até você eram indicações. Sempre. Gente que já te conhecia. Sempre, porque a minha amiga sempre ia fazer maquiagem, só que aí ela postava no Instagram dela, você fez também, quero fazer. As amigas dela. E isso é, assim, essa rede é 80% ainda da minha divulgação. Mas já expandiu os 20%. 20% é Instagram. Que só Jesus sabe, né? Tipo... E que me conhece. Eu tenho muitas clientes esses 20% são clientes de fora que colocam lá, maquiagem em Bauru, e aparece a Na Benete. E aí elas ligam pra mim, vem o meu portfólio, porque aí, né, você não deixar sempre de estar divulgando, isso vai te conectar com pessoas, e aí conheci na internet, vi seu trabalho, acompanho seus stories. Outra coisa que a pandemia também me trouxe foi abrir um pouquinho da minha vida pessoal. E a minha vida pessoal, ela me conecta muito com pessoas. Nessa profissão, né, o banco eram negócios. A maquiagem são relacionamentos. Só dá para eu gerar uma maquiagem que esteja transbordando a beleza daquela mulher se eu me conectar com ela. Sim. E como eu vou me conectar? Conhecendo ela um pouco. Só que eu só tenho 1 hora ali no atendimento para conversar. Tem que ter um pouquinho de troca ali. Isso, né? Então eu tenho que ter essa troca boa. Se eu gerar essa troca antes, nos bastidores, ela já vem para mim conectada com alguma coisa. Isso, e eu percebi isso. Né? A pandemia, e eu já estava na internet por causa dos challenges, que meu marido tinha me jogado para isso. Falei, quer saber? Vou também compartilhar a Natália mulher, a Natália esposa. Vou compartilhar, porque pode ser interessante.
E foi mesmo. E as Hoje, pessoas, você é uma influenciadora. A gente, né, assim, a Ná hoje ela Todos é uma nós, né? influenciadora, mas a gente, independente da quantidade de seguidores que a gente tem, a gente influencia. Pode ser uma pessoa, pode o ser nosso 10, vizinho, 15. né? Independente da quantidade, a gente sempre tá fazendo alguma influência. E que Sim. ela seja muito boa, né? A gente Isso. tem que trabalhar aí pro melhor. E eu me vi nesse lugar mesmo, das pessoas se motivando com as poucas coisas que eu compartilhava. E era uma coisa tão minha, mas que ampliou. Por exemplo, eu, Natália, detesto academia, nunca gostei de treinar. E aí o Vitor Campos me vem, assim, fazendo crossfit, jogando futebol. Meu marido, com 18 anos, eu com 31, ou seja, 13 anos de diferença e eu sedentária ainda. Eu vou ficar Você toda caída em cima do salto todos os dias, né, no banco. com joanete no pé. Ai, Jesus. E ele todo físico maravilhoso. Eu falei, nossa, demorou, mas aos 38 anos, eu olhei pra mim e falei, eu vou começar a me mexer. E aí veio as pessoas influenciando pessoas. Eu segui uma moça na internet e assim, eu nem conheço ela e a gente é super amiga. A gente não conhece ela pessoalmente. Sim. Mas eu olhava e falava, nossa, olha que legal, essa moça treina em casa, num aplicativo X. Aí ela me conectou, eu compartilhei com a minha mãe começou a treinar antes de mim. Porque eu sou difícil, né, de me jogar. Mas depois que eu jogo, eu sou determinada, aí eu não paro mais. Mas aí minha mãe falou, Nath, é legal mesmo. Eu falei, então eu vou fazer. E com 38 anos eu comecei, mas assim, o aplicativo até falava, tira uma foto, começa. Depois de 2 meses, tira outra foto e você vai ver resultado. Duvido, vou fazer, entendeu? Foi assim, um duvidar meu que me jogou. Era o desafio, né? Isso, De desafio. você de agora pra daqui a 2 meses. Quero ver se vai dar certo. Que vai Gente, dar é certo. sério, o aplicativo falava que em 12 minutos só por dia eu contava meu corpo. Ah, tá. Quem faz isso? Gente, eu acho que eu vou usar esse aplicativo. Não, usa, viu? Porque deu certo. Eu fiz. Não, a gente sem- tá vendo, gente. A gente tá vendo aqui. Não é Finalmente, 2 meses deu certo. Faz 2 anos que eu estou treinando. Só que o que eu fiz? Eu compartilhei na internet, nos meus stories de maquiadora, esse meu início e até hoje eu compartilho, eu treinando. Então, muitas das minhas clientes chegam falando, comecei a treinar por causa de você. Nem conheço a pessoa, mas comecei a treinar, viu? Nossa, você treina em casa. Ou seja, eu já gerei uma conexão prévia, já sei que ela gosta de treinar. E aí, isso já é um começo para eu poder me aproximar dela e gerar o meu trabalho no rosto dela, no penteado dela. Ou a Natália sempre... Gente, outra coisa, eu não gosto de ninguém cuidando das minhas coisas. Eu não tenho empregada, por exemplo, faxineira, sabe? Porque eu gosto de cuidar das minhas coisas. E eu sempre fui uma pessoa, quando o Vitor veio pra mim, eu falei, Vi, a minha casa é pequenininha, porque eu já tinha a minha casa, né? Então ele veio pra ficar comigo. Eu falei, eu sou uma pessoa que tenho o que eu posso cuidar. Então eu não vou ter uma casa maior se eu não conseguir cuidar. Esse espaço eu cuido. Tanto que a gente demorou 4 anos pra construir uma suíte. Porque eu falei, 2 banheiros, será que eu dou conta de limpar? Realmente foi assim, tá? Foi meramente calculado. Isso que eu ia falar, isso veio, acho que, da sua vivência também. Foi de quando eu comprei a minha casa e fui morar sozinha. Me conectei comigo e eu sabia do que era possível pra mim. Seus limites. Respeitando Olha, todos eles, né? muito importante, os limites também me levam para lugares melhores. Porque quando a gente aceitava tudo, eu tô falando por mim, quando eu aceitava, eu me boicotava no meu tempo. E o tempo pra gente... Aí você se encaixa numa coisa que nem é sua, né? Fica apertado, fica ruim. Fica ruim. Desanda a sua vida. Você compromete o seu tempo e a sua vida e toda a sua história, né? Por isso que eu acredito mesmo que eu demorei pra achar o Vitor, porque eu me boicotei. Me vinculando a pessoas que às vezes nem era pra ser. Mas por uma carência minha, por uma necessidade de querer casar aos 25 anos, eu me relacionava. Porque eu vou achar o meu marido, eu vou achar o meu marido. Vai encaixar, como a Ju já falou uma vez pra mim, você não adianta, não vai ter um encaixe aqui que você vai colocar a pessoa e falar assim, segue o baile daqui. É porque eu percebo muito isso nas mulheres, né? Esse sonho de construir família, de casar. E aí, assim, fica aquele espaço vago que é do cara, né? Pra você realizar. E aí você já tem todo aquele cenário montado na sua cabeça e só precisa do cara. E você acaba tentando encaixar um cara que não é só pra realizar. E aí gera um monte final. de outras frustrações. Exatamente. Aí você encaixa alguém que não é ali. Não é do É aquele quebra-cabeça que você quer colocar uma pecinha ali. Eu tinha exatamente esse buraco e tentei encaixar essa peça várias vezes. Mas o quê? Com a idade da Natália, um pouquinho mais velha, não sei quem, não era. Era uma peça de 13 anos mais nova, era uma peça que
que era de Bauru mesmo, que nem era de fora, porque eu já namorei caras de fora também. Eu falava, não, de repente não tá em Bauru, tá em outra cidade. Eu vamos especular, vamos ampliar os eu horizontes. dei oportunidade, mas na verdade eu boicotava as oportunidades que estavam no meu caminho, né? Que eram pra mim mesmo. E a gente faz isso o tempo todo. Então, às vezes, não é deixa a vida me levar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter controle da nossa vida, mas não ser também tão... Eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais, né? Porque, por exemplo, a sua profissão de alvo, eu vou chamar assim, ela estava ali no seu pé do ouvido há muito tempo, mas você ali estava ignorando alguns sinais. Você estava resistindo, na verdade, né? Eu acho que ela até viu alguns sinais, porque ela se conectou com a profissão, mas é como se você resistisse de alguma forma. Tinha o preconceito e tem, né, do dinheiro, sim, da profissão. Da falta de estabilidade, né? Sim, porque eu também sempre fui uma pessoa que busquei ter conhecimento para executar. Então, você é advogada inicialmente, né, que sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial, então tudo eu tenho que estudar. E a maquiagem eu vou estudar? Gente, fiz 3 cursos para começar a atender, assim, fiz um curso de 5 meses, depois me especializei com a Navega, depois com o Renan Pissolato, para conseguir, então sempre fui, mas eu ficava, não tem faculdade para isso, sabe? Eu quero um diploma aqui. Isso! Aqui, ó. Então eu tinha mesmo esse preconceito, né? Porque tem muitas pessoas que não se preparam do jeito que eu preparei e são excelentes maquiadoras, né? Porque é um fazer artístico, que isso... Tem uma sensibilidade. Ninguém vai conseguir fazer igual, né? A gente pode ter 1000 maquiadoras, porque cada uma vai fazer de um jeito, não tem como é a mão, é o jeito, né? Sim. Então, mas quanto mais eu me conectava comigo e compartilhava essa minha conexão com as redes sociais, mais clientes vinham, e clientes alinhadas comigo, né? E aí eu falei, putz, quando eu compartilhei que eu lavava minha louça, que eu cuidava da minha casa, aí muitas vieram também. Eu também sou dona de casa, então isso não é problema? Não é problema ser dona de casa, né? É uma... Oi. Eu também sou dona de casa e gente, cuidar de casa é uma super profissão. E eu brinco com meu marido, eu sempre brinquei, que o meu sonho também, antes de começar a trabalhar, era casar, sonho de criança, tá? Quando eu tinha, 10 anos, sei lá. Eu falava, não, eu queria casar pro meu marido trabalhar e eu ser dona de casa, cuidar dos meus filhos. Olha, vou falar pra vocês que esses dias eu, tomando café com o Vitor, eu disse assim, Vitor, ele o quê? Eu falei, eu tô vivendo do que eu pedi. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não trabalho mais e sou dona de casa só. Ele falou, você é maquiadora. Eu ainda, eu ainda não vejo maquiagem como profissão. Porque é tão bom pra mim que eu não vejo. Porque hoje eu tô vivendo só da maquiagem, eu tenho mais tempo pra minha casa e o Vitor trabalha ainda. O Vitor ainda tá nesse desdobramento de setor privado e empresário, né? Mas eu não tô mais. Então a gente tem que tomar cuidado com o que pede, porque vem, hein? Uma hora gente, acontece. Pelo amor de Deus, eu quando era criança pedi 3 maridos. E aí você já tem 2, aí ó. Eu já tenho 2. Vai chegar o terceiro. Giovana, você pedia isso? Pedia. Tá lascada. Não, juro por Deus, ó. É a louca, gente. Eu queria casar com 18 anos. Aí eu ia ter um filho com 18 anos. Já deu errado aí, então tá tudo bem. Mas vai vir esse filho, porque... Não, eu já tenho um filho, é o Chico. Aí, beleza. É verdade. É o meu dela. cachorro, gente. Aí eu ia casar de novo aos 20 e tantos anos. Ia casar, ia ser um casamento rápido. Ia terminar, não ia ter filho com esse. E aí ia ter o terceiro, que esse ia ficar pra sempre, ia ter outro filho. Então eu tenho ainda 2 filhos pra vir, mas 2 maridos eu já tenho, então tá tudo bem. Fé no pai que uma hora sai, gente. Que o terceiro seja de verdade. Pelo amor separem. de Deus. Esses 2 aí. Eu tenho 2 maridos, gente. Mas isso Explica essa relação, porque porque ninguém senão vai entender. vai que algum pretendente tá assistindo, não vai Gente, entender. eu Quem tenho segue ela nas dois redes amigos, sociais vai entender. Eu tenho 2 maridos, são 2 grandes amigos. Um é o Caio, que é aqui o diretor. E eu tenho o outro, que é o Ives. Então, eles são os meus maridos. Eles têm acesso à minha casa, à minha vida. Eles cuidam de mim. Eu tenho 2 maridos, mas assim, estou aberta. Olha, usando o podcast pra se divulgar que conseguiu marido. Aí vocês estão pedindo pra explicar, eu vou explicar. Terceiro marido. Interessados. Manda currículo pros outros 2 que ele seleciona. Porque os outros 2 maridos que vão escolher. Não conhecem tanto, Giovana? Quem Tá vendo? É verdade. Ai, que legal, gente. Mas eu tinha essa... Não fala Mas isso. cuidado com o fiquei que você desesperada pede. agora. Não
Não, porque realiza. Eu tô assim chocada com o que eu tô vivendo hoje, porque hoje, gente, eu tenho mais tempo real pra minha casa, Sim. que é uma coisa que eu sempre quis. Então, nossa, foi um dia que a hora que eu me vi nesse lugar, foi um dia que eu vivi feliz o dia inteiro, que eu falei, gente, eu sou dona de Tava casa extasiada. agora, eu sou dona de casa. Mas desse jeito, né, com a estabilidade que eu sempre quis. Sim. Que ela é ilusória, mas que me traz assim, eu consigo então pagar minha conta de luz, de telefone, de internet, cuidar da minha casa, comprar as coisas no mercado, eu Porque se é uma consigo. coisa importante pra você cuidar da sua casa, então Tem que ser é respeitado. uma realização, é uma É, realização. exatamente. Porque tem mulheres que não gostam de serviço de casa, não gostam. Isso. Então, é muito particular isso. Isso. É de gosto mesmo. E pra você, Mas ok. e você respeitar isso, não gosto, e se respeitar, e eu gosto, e se respeitar, faz você realmente transbordar. Eu percebi que quando eu me boicotava, eu ficava só ali. Eu vou usar uma frase que uma pessoa que eu admiro muito falou pra mim, furando o copo o tempo inteiro, sabe? Tipo, o meu copo enchia e eu furava, né, Caio? O Caio, gente, é meu arquiteto. Ai, lindo, que eu conheci o Caio justamente por causa desse projeto, né, do Na Benete Você Mais Linda. E foi ele que disse isso pra mim. Ele falou assim, então eu enchia o copo e você furava. Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Sim, a gente, né? E depois que eu comecei a me dedicar a eu cuidar da minha saúde, eu vou treinar todo dia. Eu não vou deixar ninguém cuidar da minha casa, porque eu até tentei, tá? Não dá certo. Eu cuido da minha casa. O copo transbordou. E aí joga para as minhas clientes, elas sentem isso, porque eu só dou para elas o que tá assim em mim. Então cada maquiagem é muita troca. Elas se sentem motivadas a treinar também, porque é genuíno em mim a minha fala. Elas se sentem a cuidar da casa delas, ou se sentem, eu não consigo cuidar da minha casa, mas se sentem se respeitando nesse processo, porque é importante a gente ter um espaço organizado em casa para fluir a mente, né? E conversando comigo também, por quê? Porque eu estou transbordando isso, né? A minha relação com meu marido, de respeito, de admiração, né? Porque quantas ali não têm problemas com seus maridos e aí quando trocam ideias comigo, elas se sentem diferentes. Por quê? Porque eu estou transbordando também isso. Na verdade, a gente só consegue ajudar e apoiar o outro quando é um transbordar. E eu tô me sentindo assim aqui na minha profissão. Porque se vocês três me chamaram para falar do que é viver do sonho, então é porque realmente eu estou vivendo tanto que estou transbordando aqui para que outras pessoas, né, possam também, assim, ouvindo, né, a minha trajetória, se identificar e se sentirem motivadas a não desistir ou a se conectar o quanto antes, porque é muito bom. Mas o que é certo é que cada um tem o seu tempo. Sim. E que por mais que todo mundo fale, né, um despertar de cada um no seu tempo. E que o banco me ajudou a despertar, né, porque ele me gerou uma situação de insatisfação. Eu gerei essa demissão no banco. E, gente, sabe como eu me demiti? O meu chefe, ele entrou, né, esse chefe que me demitiu, ele entrou com uma postura que era desalinhada com a Natália Pessoa. Ele tomava café a cada 10 segundinhos, sabe? Era assim. Teve um dia que eu peguei e contei quantos cafés ele tomava. Porque eu falei assim, não, tá me incomodando. Se tá me incomodando, eu vou contar. Ele levantava e tomava. Aí eu só fazia um pauzinho assim na minha agenda. 2, 3. No final do dia, deu 13 cafés. Aí, no outro dia, ele chegou, Natália, porque não sei o quê. Aí eu falei, você... Me acelerando nas coisas, eu falei... Você é muito acelerado e agora eu entendi o porquê. Você toma 13 cafés por dia. Você usa 13 cápsulas de café, 13 copinhos. Você já pensou que no ano você gasta 3 mil copos? Eu vou pegar esse monte de copo, jogar em cima de você. E aí deve ser por isso que eu não tenho filho. Porque meu filho vai entrar no mundo que você polui. Ele ficou assim, ó. Ela fez o cálculo do ano. Isso é uma bancada. E aí, gente. não, o meu chefe ficou assim, você contou quantos cafés eu tomei? Eu falei, eu contei. Eu contei porque é um absurdo. Não, e ele, cada vez que ele tomava, Eu ele no usava copinho um copinho. descartável. Ele não usava o mesmo copinho. E olha, isso Mas não é sim, culpa cara, do gente. banco, porque o banco deu um negócio, deu uma caneca que até gira embaixo, a gente só apertava assim pra deixar o café Consciência espumante. zero, né? Só que ele se irritou comigo disso. Inimigo da natureza. É, porque você... Gente, minha mãe apontou uma sempre questão, ensinou né? a separar o reciclável. E ele poluía o mundo. E isso só ele. O mundo que vocês viviam ali, né? É
nós éramos uma equipe de 4, né? Eram 2 gerentes, ele e eu de assistente. E numa equipe de 4, um gerando esse lixo todo. Falei, imagina, né? Porque, real, é um No sonho. micro já era isso, imagina o macro, né? Mas, gente, não façam isso com seus chefes, viu? Vocês vão ser demitidos. Não faça esse confronto. Não faça, não seja boba igual eu, entendeu? Não, mas pra você, assim, Foi a muito duras incômodo. penas foi ótimo. Porque isso que foi eu o ia falar. pontapé. Eu acho Pensa pelo lado positivo, tipo, foi uma coisa que tava ferindo você enquanto Natália. Eu não conseguia fazer uma operação porque eu reparava nele tomando café. E olha que absurdo. E isso te gerou um movimento fantástico, o que te fez transbordar. Que era o que você tava falando até agora. Então, assim, às vezes Sim. a gente tem que respeitar o nosso momento e a nossa essência para que a gente possa E realmente ver que aquele ali não era o meu não lugar. é o seu espaço. E é muito interessante você falar isso, porque assim, um chefe, um líder, né? Que ele Um tá líder. na posição de líder, é uma pessoa que precisa olhar muito para si, para a forma como se comporta, porque ele precisa ter admiração das pessoas que trabalham com ele. E eu acho que, na verdade, a sua explosão foi porque você falou assim, meu, esse cara fica me enchendo o saco, eu nem admiro ele, porque ele gasta 13 copos descartáveis Em por 13 mês. cápsulas. Exatamente. Então, na verdade, foi isso, né? Eu acho que esse momento foi importante porque houve uma quebra ali. Você verbalizou pra ele uma coisa e ele se sentiu talvez Ofendido. mal, ofendido. E... Super. Tipo, enfim. eu sou o chefe. E no banco Mas é foi assim. muito importante porque você também percebeu algumas coisas através Sim. desse comportamento dele. Porque ao invés dele, sei lá, olhar um pouco para o que ele estava fazendo, ele preferiu te colocar na parede e falar, olha, você não serve mais para minha equipe se você continuar assim. Então ele também não sabe lidar com Não. confronto, né? E é sempre esse lugar que eu busco estar, sabe? De ganhar a credibilidade através do respeito e da admiração das pessoas. E eu sempre busquei, né? Tanto que hoje, o meu primeiro chefe que eu tive aos 17 anos, que não é chefe, é um líder, né? Ele é meu amigo até hoje. Porque ele é uma pessoa que eu admiro tanto, né? Ele que me ensinou tudo de banco, ele que me ensinou a organização financeira, ele me dava oportunidades, era para ele que eu ligava quando eu saía de um banco e entrava no outro, eu voltava a trabalhar com ele. E ele ficou para minha vida, né? Foi uma herança que o banco me deu, porque amizades é difícil, né? E ele é um amigo que eu cuido. Ele fez questão de conhecer o meu novo espaço, em obras ainda. Ele quer ir lá conhecer a sua sala de maquiagem, vamos lá. Então, esse cara, eu vou com ele para onde ele estiver, né? Agora, essa pessoa, realmente, eu não conseguia ter um relacionamento porque eu não admirava. Para mim, uma pessoa que não tem uma postura de mundo, porque, gente, essa situação de mundo, né? Sim. O mundo tá pedindo, gente, vamos cuidar do lixo, porque senão a gente não vai ter um lugar bom para viver mais. Tem um pouco de consciência, né? Exato. É aquilo, né? É ser individual, mas pensar no coletivo, né? E é interessante isso que a gente falou de consciência, porque consciência precisa ser despertada dentro da gente. Então, às vezes você fala uma coisa que para você era super natural. Então, eu penso no lixo reciclável e tal. Para uma pessoa que não tem a consciência disso, é uma ofensa você corrigir ela, entendeu? Nossa, é. E ainda Então, mais eu sendo assistente, né? Eu sou subalterna. Exato. Quem é você para Ele é falar o comigo? soberano ali, É. naquela rede. É assim, muito e nessa difícil. minha profissão agora, isso que também é uma delícia, não tem isso, somos iguais, né? Somos, Você tá porque ali, eu é uma faço troca, parte, né? a minha cliente faz parte do meu sonho, porque sem ela eu não consigo realizar, e eu faço parte do sonho dela, maquiando ela para ela estar mais linda para algo especial na vida dela. Sim. Então é uma situação de troca equilibrada, né? Que delícia. É maravilhoso, nossa. Isso é bem interessante que você falou de equilíbrio, porque eu acho que é isso, né? A gente vai conversar com várias pessoas aqui e acho que é sempre essa mensagem que a gente quer passar. O que essa pessoa está fazendo de diferencial na vida dela, que pode ajudar outras que estarão ouvindo a trilharem um caminho melhor. Então, você falou de duas coisas que eu achei super interessante aqui. Primeiro, autodisciplina. Sim. Que pra gente realizar as coisas, a gente precisa ter. Então, sei lá, eu vou treinar todo dia. Eu tenho, né, a minha agenda, tenho alguns compromissos que eu tenho comigo mesma que eu vou fazer. Uhum. E o segundo ponto é a questão de viver em harmonia no seu ambiente familiar, você buscar isso, que vai gerar uma autenticidade. Entende? Respeitar, né? É se Sim. respeitar, eu acho. É um ambiente bom para você poder se observar. Porque você só vai estar refletindo aquilo que você já tem. Você não vai precisar criar uma Nabenete
a profissional para as pessoas impactarem com o seu trabalho. Você só vai estar refletindo aquilo que a Natália Benetti já é, entendeu? Isso, é esse lugar que eu tô, Ju, de refletir o que eu já sou, não precisar criar nada. Nossa, é uma coisa assim que sai um peso do ombro, porque quanto gerente de banco, eu era um personagem, né? É você vestir um uniforme, eu vejo isso no meu marido, ele acorda de manhã, ele veste o terno, a gravata, é o gerente, né? Sim. É uma coisa, é uma postura que a gente tem. E aí, quando a sua profissão de alma é você ser você. Eu visto a roupa que eu me acho mais linda para trabalhar. Eu não visto o uniforme. Você tira as máscaras, né? Total. Se desce. É só você. É só você. Despira as máscaras. Né? E se um dia... Quantas vezes eu não trabalhei sem maquiagem e as pessoas me viam lindas? Porque eu estava completa. Mas para estar completa, não é só trabalhar com o que gosta. É você cuidar de você para estar bem na hora do fazer. E é isso mesmo. É você se respeitar. Sim, você por ter limites de hoje não dá, né? Nossa, e tem a nossa dinâmica aqui, né? Quando vocês me chamaram para vamos achar tempo na nossa agenda. Ó, não posso esse dia, posso esse dia. E isso é colocar limites. Por mais que, nossa, que sonho ser chamada para fazer parte do podcast. Eu tava ali, mas eu tenho que respeitar minha agenda, né? Sim, e vocês também. Então, assim, eu acho isso tudo maravilhoso. Estar aqui mais uma vez só fortalece essa minha caminhada. É meio que um pacto que eu tô fazendo comigo quando eu venho compartilhar com vocês e isso vai ser ampliado para tantas pessoas. Não dá para voltar atrás, sim, né? Assim, poxa, você compartilhou com a gente que você ia viver do seu sonho. E a dificuldade também que eu tô vivendo agora, não só passei do período de experiência, né, da Na Benetti Você Mais Linda, mas como eu contei, eu tô construindo uma sala comercial que veio também de uma forma tão maravilhosa. A minha casa eu já tinha. E aí quando eu casei, meu marido veio morar comigo. E agora, nesse processo de a gente tem que ampliar, foi uma resolução nossa, assim, então o Vitor, eu vou trabalhar na casa do Vitor e ele mora na minha casa. Ele comprou esse imóvel que a gente vai trabalhar. Entendi. E eu fiquei tão feliz, assim, de ser desse jeito, porque eu podia conquistar o meu espaço sozinha, né? Porque eu já entendi que todo mundo aqui é possível tudo. Se você se dedicar, planejar e correr atrás. É que não existe fórmula mágica, não, né? é um processo, tem uma caminhada. Processo, você chega se você começar a caminhar. Se você ficar parado e falar, vou chegar, não vai chegar nunca, né? É que nem o negócio do aplicativo lá da academia. Se você só tivesse visto e duvidado, ia continuar na falta do primeiro mês ali, do primeiro dia. Pra ter a foto dos 2 meses, eu tive que executar o processo. Exato. Né? E aí veio dessa forma, com o meu marido, né? Que pra mim, pra outras pessoas, muitas vezes eu já ouvi durante esse processo nosso, que eu tô compartilhando com todo mundo na rede social, a nossa caminhada, falo, nossa, mas um estúdio de maquiagem do lado de uma hamburgueria, vai feder meu cabelo, vai não sei o quê. Mas quando são pessoas que não sabem o que é o significado desse projeto, porque na verdade é a realização de 2 sonhos. E todo mundo que entende fala, nossa, que maravilhoso, eu vou poder pedir um hambúrguer na sua sala, não sei o quê. Porque está totalmente separado. Existe esse respeito com a nossa cliente, sim, né? Com o cliente dele, com o meu cliente. Mas tem uma portinha ali, que é a da minha recepção, para o escritório dele, que ali eu me conecto com ele. E eu preciso disso, né? Para abrir a porta, dar um abraço nele e falar que bom que você está aqui. É aquele suporte emocional, é aquele seu companheiro de vida que você escolheu. Que por mais que eu esteja vivendo uma profissão de amor, várias vezes foi desafiador para mim, né? De uma cliente mais difícil e que eu fiquei insegura e que ele me apoiou super no desenrolar, né? Então é muito bom estar realizando esse sonho com ele, estar realizando esse sonho de uma forma tão magnífica, assim, de ter um arquiteto para realizar, né? O Caio veio nesse projeto, né? Isso, porque eu busquei um escritório de advocacia que eu admiro muito, que para mim, assim, está sendo um luxo ter esse escritório cuidando. É escritório que fala, né? Escritório de arquitetura. Advocacia não. Porque a gente tem também um advogado cuidando das nossas questões. Porque é isso que eu queria falar. É um sonho que eu tô realizando, que eu compartilho na internet, todo mundo fala que lindo, mas a gente tá com o advogado cuidando, porque é tanto perereco, né? É tanta dor realizar,
que a gente está precisando de alguém para cuidar da parte de executar profissionais que não fazem como a gente, com o mesmo respeito, com o mesmo, né? Então, assim, tudo tem muita gente que vai entrar lá no nosso sonho e falar que lindo, que tudo. Mas é importante saber que não foi, né? Assim, a vida real não é aquilo que a gente posta, né? Tem muito por trás aquilo ali. É muito desafiador. Essa semana o Vitor acabou as férias, voltou a trabalhar e eu estive na obra. E a cada segunda terça quarta, eu estava gritando na obra já. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou dar mais conta. Eu ligava para ele desesperada, né? E aí é aquela situação. Entra no carro e conversa com a Natália, igual quando eu fui demitida. Aí eu entrei no carro, gente, não entra no carro, tá? Eu voltei pra casa e falei, e aí? Eu não tô conseguindo falar com o pintor, porque o pintor é um chato de galocha. O pintor é um chato de galocha ou eu que não tô sabendo? Ele tá espelhando a dificuldade minha de comunicação. Talvez a sua impaciência. Não, eu Natália, tenho muita dificuldade de impor. Aí eu cheguei, depois de refletir muito, eu cheguei assim, Natália, você não consegue ver outra pessoa fazendo por você. Essa é a minha maior dificuldade. Aí quando eu entendi isso, respira, vai lá e conversa com o pintor. Gratidão por você estar fazendo algo que eu não sei fazer, mas eu, Natália, acho que eu sei fazer melhor, mas eu não sei, viu? Então eu tenho que agradecer você estar fazendo. Aí eu entendi que eu não me dou bem com os prestadores, porque eu vejo fazendo e eu falo, nossa, eu faria diferente, mas na verdade eu não sei fazer, porque eu não sei pintar, eu não sei instalar uma porta, eu não sei colocar um granito. É muito uma quebra de ilusão também, porque na nossa cabeça a gente cria uma realidade, só que na prática não é. Na hora de fazer, né, eles furam o nosso piso, eu falo, vai quebrar o piso, pelo amor de Deus, vai, Natália, calma, deixa eu trabalhar, sai daqui, eu vou olhar, o bagulho é meu. Eu tava, sabe? Então eu tô vivendo toda essa dificuldade. Mas é aquilo. Se toda a dificuldade que eu passei me levou para um lugar melhor, então aproveita esse perrengue da obra para evoluir. Gente, eu tô vivendo isso agora, sabe? O perrengue da obra tentando fazer uma evolução em mim. E aí fica a dica, viu? Né? O seu pintor, o seu pintor, o seu encanador, o seu eletricista podem ser grandes mestres na sua autoconstrução. Porque ele tá ali instalando um fio. Mas o que ele fala pra você, ele tá ali por algum propósito. Sim, alguma coisa vai te transformar. E eu só entendi depois de chorar muito essa semana. Eu sei que o universo tá conspirando, né, Caio? A gente tem um místico aqui pra falar. Que a gente tá num período, né? Desafiador, eu diria. Um período canceriano, né, Ju? Pois a Ju é de câncer e a gente tá vivendo aqui o sol em câncer, então eu tô chorando fazendo. Sol em Capricórnio, verdade. Mas a lua em câncer, né? Lua cheia em câncer. Lua cheia em câncer. Socorro, Deus. Lua cheia em câncer é transbordar as emoções que você plantou. Certo? Então, vou semear as emoções que eu plantei antes. Então, eu tô semeando, gente, um monte de... Eu plantei tudo uma isso. Uma plantação imensa. Não, e real. Vamos tirar isso daqui que eu não plantei, não. Mas a gente planta inconscientemente. Muita coisa, né? Porque tem coisa que eu planto consciente. Não, eu vou me relacionar bem aqui, né? Pra poder colher bem aqui. Mas aí a gente tá colhendo... a gente tá plantando o tempo inteiro, né? E aí a gente não tá nem tem ideia do que a gente tá plantando. Porque algumas coisas, elas estão no automático. É isso aí. Então, às vezes, a gente só planta. A gente não sabe exatamente. E nem sabe. A gente acha que tá vivendo... E é só isso. Tá plantando. E aí vem o período da colheita, que é a lua cheia. Sim. E aí você fala assim, mas eu plantei. Eu não acho que eu não plantei isso, não. Volta aqui. Eu quero um replay. Eu tô nesse Deus. Cadê o contrato? Onde é que eu assinei? Onde que eu assinei? Chama o VAR, né? O VAR fala do futebol. Eu quero ver de novo. Mas a nossa tela não tem, a nossa vida não tem VAR. Não tem. Ai, que raiva! E o Vitor fala, não, mas você falou que eu podia trabalhar aqui hoje. Eu falei, eu não falei isso, não tem VAR pra mostrar. Hoje era o pedreiro. Então, assim, é uma confusão, mas aí eu me vi nesse lugar de, bom, aqui são vários mestres. Vamos olhar para cada pessoa como um mestre e vou tentar me autoconhecer neles. Bom, eu acho que hoje a mestra foi você. Acho. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, assim, que tocou a gente aqui mais uma vez. E eu espero que tenha tocado vocês. A Ná trouxe um monte de experiência fantástica. E mais uma vez, eu acho que o essencial você passou, assim, com plenitude.
Porque às vezes a gente acha que viver do sonho é uma coisa muito utópica, ou é uma coisa muito distante e que é inacessível, ou é uma coisa que tá aqui, pronto, bate pronto. A gente esquece que tem os processos. E você trouxe com maestria todo esse processo, que não foi simples, que não foi fácil, e que às vezes a gente precisa de um empurrão, de um pé na bunda mesmo. De uma rasteira, né? De uma rasteira. Para que tudo isso mude e que você consiga entender o que é o seu sonho, o que é a sua profissão de alma, no seu caso, que já tinha tido esse chamado. Obrigada por toda a coragem que você teve de estar realizando isso, porque a gente sabe que não é simples, que não é fácil. Então, a gente agradece porque você inspira através da sua história. E só um pouquinho antes, né, da gente finalizar, o que é sucesso pra você? Resumidamente. Hoje, a Natália de hoje, como que ela vê o sucesso? Olha, você sabe que essa pergunta eu me fiz logo que eu saí do banco, né? E aí, entendi que sucesso pra mim é ser responsável com o meu todo. Com o meu sentir, com o meu fazer e com as relações que eu conquistei. Quando eu consegui deixar tudo isso em equilíbrio, sabe? E ser responsável mesmo. Não vacilar com a minha saúde, não vacilar com a minha conquista familiar, de respeitar, de ser apoio, não vacilar com os meus amigos, e nunca também deixar a minha profissão ser menos do que eu sonhei que ela seja. Eu acredito que eu vou conseguir alcançar esse sucesso com S bem grandão. Porque já me sinto, sabe, nesse lugar de, poxa, já sou sucesso, porque já me conectei, já pluguei tudo. Agora eu só tenho que conseguir dar manutenção para essa energia estar sempre fluindo, sem me acomodar, né? Que é porque eu já sei. Esse lugar de comodismo não me evolui. Se acomodar, você vai levar às vezes eu quero uma carga elétrica, sabe? Eu tô fluindo e vem zoom, aí vai, zoom, aí vai. Eu quero essas descargas elétricas às vezes, mas eu não quero que nada rompa essa responsabilidade que eu gerei pra mim, né? Porque entendi que quando eu joguei, fui tão Natália ali com o meu chefe, eu me joguei pra essa conexão. Com certeza. Né? E aí, quando eu aceitei o Vitor na minha vida, 13 anos a menos, eu me joguei pra essa conexão. Toda vez que você foi bem você, as coisas fluíram. As coisas fluir. Então, que a gente seja, né? Realmente, pra ser linda. você mais você linda. Ô, Ná, e a gente, assim, última pergunta, prometo. Qual é o próximo sonho? Que a gente não pode parar de sonhar nunca. Sim. E aí, você já tem algum sonho em vista aí? Olha, eu acho que o sonho mais perto, porque é aquilo, eu não quero nunca parar de sonhar. Eu acho que o sonho faz a gente estar vivo, respirando e com brilho nos olhos, que foi o que você me trouxe nesse podcast. O próximo sonho é inaugurar esse espaço, porque ele representa a materialização da minha empresa, né? A partir do momento que eu pisar ali, eu acho que eu vou entender, putz, eu sou responsável por essa estrutura comercial. Eu vou ter que administrar, eu vou ter que, né, fazer esse sonho agora realmente ter uma estrutura. Então, meu próxima realização é inaugurar esse espaço e me ver ali dentro dele, administrando tudo isso. Ai, vai ser muito lindo. O melhor de tudo é que tá pronto em breve, então a gente vai lá, gente. A gente vai mostrar pra vocês depois. Sim, a gente vai deixar aqui as redes sociais depois da Ná, pra vocês seguirem, acompanharem o trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso. Obrigado, viu? E com muita intensidade, muito amor que você faz o teu trabalho. E continuar inspirando as pessoas. Eu agradeço muito, nós agradecemos muito a tua presença aqui. Por compartilhar com a gente, transbordar com a gente aqui. Ser uma mestra e trazer tudo isso com toda a maestria que só você poderia ter aberto aí o nosso podcast. Nossa primeira convidada foi realmente com chave de ouro. Muitíssimo obrigada. Você foi escolhida. Foi, então. E eu me senti mesmo assim, honrada, porque senti vocês, pra mim, foram instrumentos do universo de conexão, né? Nossa, a hora que eu recebi a ligação do Caio, falando, pensei em você, porque o nosso projeto é sobre sonhos e você tá transbordando o seu. Você pode falar com a gente? Aí eu,
sabe? Foi o universo falando, Natália, você tá no caminho certo e vai, né? Você me falar agora, Ju, você é inspiração. Tantas pessoas foram inspiração para mim, que bom poder ser inspiração. Eu acho que esse lugar aqui é um lugar que vai ampliar, que vai fazer pessoas se conectarem com si, nos seus propósitos. E quando você se conecta com o seu propósito, você se conecta com Deus, né? Com certeza. Porque Deus não criou a gente para nada, Ele criou a gente com propósito. E quando você consegue essa conexão, você se conecta com o divino e você está vivendo do que Ele fez para você fazer. Aqui eu sinto vocês assim, né? São 3 profissionais, cada um no seu fazer, nas redes sociais, cuidando, né, das cabeças das pessoas, que a cabeça pira a gente, uma psicóloga, um arquiteto, né, com um olhar pro que é real, pro que não é material. É maravilhoso poder estar aqui. Eu me senti muito confortável, porque vocês são pessoas profissionais que acolhem e nos dão essa possibilidade de falar e essa segurança de compartilhar algo tão íntimo que é o sonho. Obrigada, viu? Nós que Obrigada. agradecemos. Obrigada. Muito. Obrigada. Então é isso, gente. Ficaremos aqui com a Ana. A gente vai bater um papo agora, agradecer, comemorar. E fiquem ligados nos próximos. Vamos fazer a vezinha agora de youtuber? Se inscreve aí no nosso Se canal. inscreve, Dá um like dá um nesse like. vídeo. Por favor, gente. A Dá gente uma nunca força pediu aí. nada, então vamos nessa. E estaremos aí no segundo episódio, logo mais. É Logo isso. menos. Logo menos, Ansiosa. né? Logo menos. Vou bater minha claquete, pode? Pode. Agora a gente pode transbordar, começar a chorar um monte. Eu vou transbordar depois. Ai, gente, que lindo. Obrigada, Gente, viu? eu queria dizer... Eu ficava segurando